Aleluia, graça e paz, preciosos do Senhor. Boa noite, como vocês estão? Mais uma noite que estamos aqui na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês estão bem? Como passaram o dia? Firmes, fortes, focados, acreditando na mudança, porque é isso que a gente precisa a cada momento, porque muitas coisas têm se levantado, né? Para tentar nos frear. Mas não vai acontecer isso conosco, porque a gente vai aprender a cada momento a olhar para Ele, não ser cercados e direcionados pelo exterior, pelo que cerca ao nosso redor, mas a gente vai aprender a cada momento a olhar para o homem interior, né, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo que está dentro de nós, nos ajudando a cada momento. Hoje eu passei um dia meio desafiador, ainda estou nesse dia desafiador, mas maior do que qualquer dificuldade e problema é o nosso Senhor. E é nisso que eu quero me pegar cada momento das nossas vidas, né, da minha vida. E estamos aqui mais um dia, vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, né? Dando honra a Ele, glórias e louvor por mais um dia que Ele nos concede estarmos aqui, não é verdade? E compreendermos que nada acontece à toa nas nossas vidas. Tudo está na permissão do Senhor para tratar com a gente de alguma forma. E o desafio maior nosso é como a gente vai se comportar nesse momento desafiador, não é? Então vamos orar, vamos convocar o Espírito Santo para que através da nossa leitura hoje, 6 de abril de 2026, iremos ler Provérbios 6, né? Como sempre a gente vem lendo, né? Desde o dia 1. Fazer uma leitura junto com vocês e o Espírito Santo para que a gente cada dia mais deseje ler a palavra para aprender dela. E com certeza, quando a gente para o que está fazendo, né, luta contra o cansaço, a gente é alcançado através dela, porque ela é poderosa, não é? Ela é eficaz, ela penetra no mais íntimo. Meu cabelo tá onduladozinho hoje. Olha. Eu amarrei ele molhadinho para ficar assim, fica bonitinho, né? Diferente. Glória a Deus, vamos embora. Então vamos orar. Pai, te damos graças, te damos honra, te damos louvor. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Acordamos, já podemos entrar na tua presença, né, com o coração agradecido pelo fôlego de vida, pelo ar que estamos respirando, pelos nossos órgãos funcionando, pelo alimento que tem sobre a nossa mesa. Oh, Deus, como é bom. Nos ajuda, Pai, nesta caminhada. Cada dia tem surgido desafios, né, situações para tentar tirar a gente do foco do Senhor. Mas glória a teu nome, que o nosso olhar cada dia tem fintado no céu, fintado no vertical, porque é do Senhor que vem todas as coisas. E nós declaramos sobre as nossas vidas o cumprimento das tuas palavras. Nós nos apropriando das promessas, que é direito nosso como filhos. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais. Estamos aqui, eu e meus irmãos, para a gente fazer uma leitura de Provérbios 6. E o teu Espírito Santo vai despertando a gente, o desejo da gente ler cada vez mais a tua palavra, porque quanto mais a gente aprender, mais a gente vai usufruir, porque ela é poderosa para realizar. E todas as áreas que nós precisamos, encontramos abrigo, orientações, instruções nesta palavra. Que coisa maravilhosa. Obrigada por mais um dia, Senhor. Quebra os grilhões. Destrói a escassez. Despedaça com a artimanha do inferno sobre a nossa casa, a nossa vida, em nome de Jesus. Sobre a nossa família. Obrigada porque a tua palavra garante que nenhum mal nos alcançará.
O Senhor é a nossa proteção. Né? Existe uma proteção para aqueles que obedecem à tua palavra. A obediência traz a assistência do céu. E é nessa obediência que queremos cada dia mais trilhar, né? Focarmos. Obrigada por este momento, Senhor, que nós iremos ler juntos Provérbios 6. E que a gente possa crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da tua palavra. Fala conosco nesta noite. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos estar aqui lendo, tá? Eu não posso demorar muito, porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho com as irmãs para a gente orarmos, né? E deixar que o Espírito Santo faça como ele desejar. Mas, olha aqui, ó, o tema, gratidão. Temos que ter um coração agradecido a todo momento, né? Porque a gente pode estar aqui, ó, conversando, vamos ler. Você que vai ouvir essa leitura, né, onde você estiver. E mais um dia que a gente encara, né? Firmes e fortes com o Senhor. E o dia de amanhã pertence a Ele. Ele vai dar continuidade, vai continuar protegendo, vai continuar dando discernimento a nós. E que a gente vá avançando. E as dificuldades que surgem, a gente não pode se desesperar. Temos que colocar diante dele. Hoje eu passei, como eu falei para vocês, foi desafiador, porque eu enfrentei uma situação, né? Eu fui lesada, que eu não vou expor aqui, né? Mas eu coloquei diante do Senhor e eu perguntei assim a Deus, mas Senhor, por quê? Né? Tem coisas que a gente pergunta, mas por quê? Houve a permissão do Senhor. Porque da minha parte não houve brecha, não houve legalidade. E mesmo assim, né? Eu me deparei com uma situação, não foi muito agradável. E na hora a tensão quis tomar conta, mas a gente bota os pés em equilíbrio. Lembra que a gente tem um Deus grande, que Ele vê todas as coisas, e quem tentar botar a gente para trás, Ele está vendo também. E quem mexe conosco está mexendo, não está mexendo com qualquer um, não está mexendo com uma pessoa que não tem dono, está mexendo com uma pessoa que tem dono, e o nosso dono é o Senhor. Não é verdade? Não estou aqui para pedir justiça própria, mas eu sei que a palavra de Deus, ela é poderosa. E a nossa justiça, né? Quem executa é o Senhor. É Ele que faz, porque se for da nossa forma, a gente erra. Mas a justiça de Deus é perfeita, não é? E Ele sabe como tratar com as situações. Então a gente coloca diante dEle e Ele vai executar. Não só fui eu, a pessoa lesada, né? É referente a um seguro de carro. Mas tudo está sob controle, vai ser resolvido, né, para a glória de Deus, e vamos avançar. Então a gente tem que estar pronto para essas adversidades, queridos. Essas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, não pode se desesperar. A situação nos traz, né, ferramentas para que a gente pare e diga, meu Deus, e agora? Não é? Se eu paguei e a pessoa me lesou, né? Houve o pagamento, tem a comprovação, tá com o comprovante tudo direitinho, mas houve fomos lesados, né? Em vez de passar para a empresa, não passou. Então, assim, a gente para e diz, meu Deus, e aí? Mas vamos lá, eu tenho certeza que, como a empresa é muito séria, ela vai resolver, né? É tão séria, né, que a gente trabalha com eles há mais de 4 anos. Mas nos deparamos com uma situaçãozinha não muito agradável hoje, mas vai ser resolvido para a glória de Deus. O que é que eu estou trazendo isso para quê? Não é para vitimizar não, sabe? Mas só para dizer para você que você tem que estar pronto na hora das situações também. Não perder o controle, não se desesperar, mas confiar. Confiar que tudo vai ser resolvido para a glória de Deus. Não é? O Senhor, ele cuida dos seus filhos, Ele protege, Ele sabe como resolver as situações, não é verdade? E vamos confiar, vamos acreditar.
Não é isso? Então vamos ler. Se você está aí de posse com sua Bíblia, você abre. Se você não tiver, você escuta, depois você medita, depois você lê novamente, que com certeza o Espírito Santo vai nos entregar mais, né? Como sempre nós falamos, Provérbios é um livro riquíssimo, toda a palavra de Deus é muito riquíssima, né? Poderosa, é transformadora, ela impacta mesmo nossas vidas. E quando a gente está lendo, se você prestar atenção e considerar, você vê que o efeito dela ela vai entrando e vai fazendo, vai falando, vai despertando, vai fazendo com que a nossa fé seja movimentada. É algo impressionante. E é por isso que esse momento aqui é tão valioso para a gente. É algo rápido, né, simples. Né? Eu não tenho feito um estudo, mesmo como eu gosto de fazer com mais tempo. Mas é mais uma leitura para fazer você, né, despertar e ter o desejo de aprender e conhecer que muitos pontos na palavra de Deus são importantes para que a gente conheça, né? Todos os pontos que é tratado aqui na palavra de Deus é importante, né? Para a gente conhecer e saber lutar, não falhar. A gente falha porque a gente está em crescimento, mas a gente vai falhar por acidente e não por algo proposital ou porque não conhecia. A própria palavra de Deus diz: meu povo perece por falta de conhecimento, né? E se a gente ler, desejar, a gente vai aprender. O Espírito Santo vai nos ajudar e a gente vai aprender. Então vai ser mais difícil para a gente errar. Mas a gente erra, porque a gente está crescendo. Mas não vai ser uma coisa corriqueira, não é verdade? Então vamos ler. E o tema desse provérbio 6 é advertência quanto a ser fiador. Meu Deus, e agora? Meu Jesus, calma. Tudo que está aqui é para nossa instrução. Mas ninguém é obrigado a nada. Não é verdade? Cada um analisa, cada um pondera, cada um... Uma coisa eu sei, nós sabemos que quando o Senhor instrui é porque é o melhor para as nossas vidas. Então a gente tem que conhecer para a gente decidir seguir aquelas instruções ou não. Não é verdade? E com certeza, se o nosso Pai está disponibilizando, com certeza é benéfico para as nossas vidas. Amém? Vamos ler, eu vou estar lendo e depois algum ponto a gente dá uma pinceladazinha, tá bom? Então leia atentamente, porque eu vou ler atentamente, né? Advertência quanto a ser fiador. Olha, mais um provérbio que inicia: filho meu, olha, tá falando conosco. Se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometeste por um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele, insiste, incomoda e importuna esse teu próximo. Não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem. Não descanses. Livra-te deste compromisso como a gazela das mãos do caçador, como se a ave da armadilha que a pode prender. Observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio, mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante. Armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta seu alimento como toda a disciplina. Deixa eu dar uma parada aqui e pincelar algo. É interessante mesmo o que as formigas fazem. Elas saem da toca, né, para procurar alimento, porque no período que elas não puderem sair, elas já estão bem abastecidas. É interessante. E você observe que elas, né, elas são bem unidas, né? São ensinamentos para nós, não é verdade? E a gente precisa atentar para esses períodos. A gente saber, né, preservar, ter o cuidado, se preparar. Porque as coisas podem acontecer. A gente não vai ser pego de surpresa, porque a gente vai estar ali bem alicerçado. E assim as formiguinhas fazem isso, né? Elas ajuntam. E no momento que elas estão com dificuldade para sair do seu localzinho de habitat, elas estão supridas de alimento. E aí você observa, a gente vê direto, né? Vídeos que falam
das formigas, que elas uma ajudam a outra, elas são bem parceiras mesmo uma da outra, trabalham em equipe, é algo extraordinário. E a gente trazendo para nós, é importante, né? O trabalho em equipe, a unidade, a Bíblia diz que é na unidade que o Senhor opera a bênção. Não é verdade? Então a gente tem que procurar cada dia mais a gente conhecer a palavra para a gente colocar em prática. Porque é na prática que a gente vai alcançar os resultados, né? Então vamos dar continuidade. O 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando tiver, levantarás da tua sonolência, tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, queridos. Não é porque a gente sabe que temos um Deus poderoso que a gente não vai fazer nosso papel. A Bíblia diz que o Senhor ele faz a dele quando a nossa é feita. E ele é fiel, né? Por mais que a gente sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, né? Então, assim, o que couber a gente, ele não vai fazer, porque cabe a gente a realizar. Senão era muito bom dessa forma, né? Então, quando eu estou falando isso, sempre me vem a passagem de Lázaro, né? Quando o Senhor chamou Lázaro, né, pediu para tirarem a pedra. Será que o Senhor não tinha poder para isso? Claro que tinha. Mas ele queria trazer um ensinamento para a gente, que se cabia ao homem, né, na força física executar, então era o homem que tinha que fazer, né? E mesmo assim é conosco. E a parte de Deus foi executada, não é verdade? Então é necessário em muitas áreas da nossa vida a gente fazer o nosso papel para Deus operar dele. E como é que a gente vai saber o que é necessário que a gente faça? Se a gente ler a palavra, se a gente meditar na palavra, se a gente tiver uma vida ativa de leitura, de busca, de oração, de comunhão com o Senhor, né? Só assim a gente vai conseguir, queridos, realizar e praticar aquilo que chega pra gente. Se a gente buscar, não é verdade? E se a gente ler Bíblia, viu, achou bonito e a gente não praticar, nada vai acontecer para nós. Não, muito pelo contrário. Porque a Bíblia diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, quanto mais o Senhor revela a sua palavra para nós, é necessário que a gente comece a praticar. Para que o inimigo não pegue essa brecha e trabalhe para destruir a gente. Porque o prazer dele sempre será esse, né? Independente de buscar ou não buscar. O prazer dele é matar, roubar e destruir. Mas o do Senhor não. É que a gente chega ao pleno conhecimento da verdade. Conheça a palavra dele, usufrua. Coloque em prática e usufrua. Amém? Vamos dar continuidade. O 11. Tua iminente pobreza te aterrorizará e tua necessidade te assaltará como um ladrão armado. O caráter do perverso é maligno. Caminha de um lado para o outro, murmurando atrocidades, planejando, né? Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano, todo o tempo planeja o mal. Anda semeando perversidade e discórdias. Queridos, toda atenção com esse tipo de pessoas. O nosso papel é orar por elas, para que elas realmente sejam alcançadas pelo Espírito Santo da verdade. Mas a gente tem que ter cuidado, porque pessoas assim, elas têm prazer de gerar conflitos, contenda, né, divisões. E a própria palavra de Deus diz que onde tem confusão, tem obra satânica. Né? Então a gente precisa evitar, a gente precisa, né, não estar tão próximo a essas pessoas. A proximidade, sim, é de orar, é de dar um conselho, né? Mas temos que ter muita atenção com isso. É por isso que a palavra de Deus a todo momento nos instrui, né? Instrui. Por esta razão, 15, por esta razão, a desgraça se abaterá repetidamente sobre ele. De um golpe será completamente destruído sem qualquer apelação. Por quê? Pessoas que gostam de maquiar o mal, maquinar, de planejar, elas vão colher de acordo com suas ações. Isso é para qualquer um, queridos. A plantação é real. Se eu plantar uva, eu vou usufruir de uva, eu vou colher uva. Mas se eu plantar discórdia, eu vou colher discórdia. E em outras áreas também. O 16. As 6 atitudes que o Senhor odeia.
Odeia. E Fabiana, olha o que aqui diz, presta atenção. 6 atitudes que o Senhor odeia. 7 atitudes que ele detesta. Tem algumas versões que diz abomina. Olha, vamos ler. 17. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa, que espalha difamações, e aquele que provoca contenda entre irmãos. Querido, isso é muito sério, não é? Talvez você nunca ouviu isso aqui, ou talvez você ouviu e não sabia onde está. Mas agora eu estou te mostrando, né? O Espírito Santo de Deus está nos mostrando. Já pensou? Temos que ter muito cuidado, queridos, que existe uma natureza carnal na nossa carne. Ela nunca se converte. Então, a todo momento, ela aflora, ela quer, sabe, instigar confusão. Ela quer fazer a coisa errada. Por isso que se a gente estiver cheio dessas verdades, a gente vai aprender a dominar esses sentimentos errados. E não vai deixar aflorar o que ela quer. Porque ela sempre vai ser conduzida, né? Se não estiver cheio de buscar a Deus, a gente vai se andar com essas atitudes. Por isso que ela sempre deseja estar fazendo, né? Contrário do que a Bíblia ensina, sabe? Ela quer reinar. Ela quer ir de contra a palavra de Deus, a nossa carne, né? Ela nunca vai se converter, mas a gente pode dominá-la. Oh, glória a Deus, pode sim, sabe como? Buscando aprender nessa palavra, a palavra de Deus, a palavra do nosso Pai, e considerando a ponto de desejar praticar, porque quem considera, pratica, e vai ser na prática que a gente vai, olha, quando vier a adversidade, a gente vai combatendo e a gente não vai cedendo ao desejo dela. Amém, queridos? Vamos dar continuidade? Então, olha, nós lemos 6 atitudes que o Senhor odeia e 7 que ele detesta ou abomina. E nós acabamos de ler. Depois você vai meditar mais, tá bom? Vamos para o 20. Aí um tema que entra no novo tema, advertência contra o adultério. Filho meu, obedece à orientação do teu pai, não abandones o ensino da tua mãe. Ata-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto a teu pescoço. Nós já lemos isso em outros provérbios, para você ver que o Senhor está reforçando. E por que a necessidade de reforço? Porque quanto mais a gente lê, mais a gente vai ficar atentando, mais a gente vai renovando nossa mente, tendo maior compreensão, né? E como Paulo falava, né? Não se cansava de falar as mesmas coisas, porque era segurança, né? E a gente não deve se cansar de ouvir as mesmas coisas ou ler as mesmas coisas, porque é segurança para nós. E muito mais a palavra de Deus, que quanto mais a gente lê, mais ela se renova, mais ela faz um impacto em nossas vidas. E o maior beneficiado sou eu e você, queridos. Amém? Olha, 22. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão. Durante o sono, quando acordares, eles dialogarão contigo. Olha. Cuidado, né? 23. Porquanto o mandamento é lâmpada. O que é que uma lâmpada faz? Dá luz, traz claridade, traz uma maior visão, né? De onde você está andando, do que você está vendo. O ensino é luz e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Cuidado, nós lemos ontem sobre a imoralidade da mulher, né? Que os homens corram desse tipo de mulher. Todo cuidado. Olha, eles te guardarão da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adúltera. Não cobices no teu coração a sua beleza, nem te deixes seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão quando comparado ao objetivo da adúltera, que vive rodando à caça de vidas preciosas. É possível alguém atear fogo ao próprio peito sem queimar a roupa?
Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os seus próprios pés? Assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Preste atenção, viu, queridos? Muito sério. Cuidado com a adúltera. Cuidado, atenção. Não vá trocar momentos eternos com momentos passageiros que levam à morte. Toda atenção, queridas. O Senhor nesta noite fala conosco. Está aqui direcionando especificadamente com a mulher adúltera. Mas a gente traz lição para nós que somos mulheres. Toda a atenção também. Para a gente não deixar, né, que a carne reine, que a gente entristeça o Senhor e que saia do caminho da santificação. Porque sem santificação nem eu nem você vai ver a Deus. Mas que não é o nosso caso. Glória a Deus por isso. Porque a cada dia nós desejamos aprender dessas verdades para sermos libertos em todas as áreas, né? E alcançarmos a maturidade. Não é verdade que é para isso que precisamos cada dia mais aprender. Olha, o 30. O ladrão não é execrado se faminto furta para matar a fome. Contudo, este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que isso lhe custe tudo que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Olha o que a Bíblia diz no 32. Provérbios 6, 32. Minha gente, é muito sério, mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede a si mesmo se destrói, é verdade. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma recompensa, nem os mais caros presentes servirão para acalmar sua ira. Até o 35, Provérbios 6 é do 1 a 35. Queridos, como é séria a palavra de Deus. É por isso que esse livro de Provérbios, ele ensina tanto, porque ele toca em várias áreas, né? Sabedoria, na área de relacionamento, todas as áreas, na área financeira. E a gente lendo assim, esse momento é muito valioso, é um momento rápido, mas muito proveitoso para as nossas vidas, porque a gente vai despertando, meu Deus, talvez você já até ouviu por outras pessoas, né, sobre Provérbios. Mas quando a gente lê novamente, a gente diz, meu Deus, eu nem sabia onde estava, olha como é sério. Então, que você que está aí do outro lado, e eu também, que a gente possa se despertar cada vez mais, porque luz tem chego para a gente. E à medida que luz chega, é importante a gente andar em conformidade com aquilo que chega para nós. Porque senão de nada vai valer, a gente não vai agradar o Senhor e a gente vai estar dando margem ao inimigo. Né? Porque o conhecimento chegou, mas a gente opta por não fazer o que é correto. Então vem consequência para as nossas vidas. Mas o oposto é verdadeiro. Quanto mais a gente estuda, medita, aprende, considera e a gente pratica, a gente está louvando o Senhor, a gente está agradando, está dando honra a Ele. E sem falar que a gente está se blindando cada vez mais e a gente está usufruindo cada vez mais daquilo que já está proposto para nós. Porque a obediência traz a assistência. A assistência em todas as áreas da nossa vida. Amém, queridos? Então, que nesta noite, nessa pequena leitura, o pouco que nós falamos, você possa meditar aqui no seu coração, né? Que você possa meditar aí no seu coração e pedir que o Espírito Santo traga mais revelação para você. Para mim também, eu vou continuar lendo, né? Para que chegue mais luz ainda. Para que a gente aprenda cada vez mais e agrade o Senhor. E estejamos atentos à postura, a nossa postura, a postura de quem está ao nosso redor, ou até o derredor também. Toda atenção é pouca, né? Mas glória a Deus que temos o Espírito Santo conosco, nos auxiliando. Temos o auxílio dos anjos que fica ao nosso redor, porque ao derredor estão os inimigos da nossa alma. Mas eles não vão chegar perto de nós, porque a gente cada dia mais estão fechando as brechas e cada vez mais a gente tem a proteção do Senhor, né? Da sua palavra. Temos o escudo disponível para a gente, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, temos o capacete, temos toda a armadura preparada para a gente.
Mas para isso a gente tem que não dar brecha ao inimigo, porque ele só quer isso aqui, ó, para tentar destruir a gente. Mas ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém, queridos? Então, não sei o que você está enfrentando, não sei a área que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que independente do que você está enfrentando, maior do que tudo isso é o Senhor. E Ele está conosco para nos ajudar, para nos dar sabedoria, né? Como até o 5º a gente leu, sempre ensinando sobre sabedoria, né, para nós. E com certeza na continuidade vai continuar falando, né? E que essas instruções que estão chegando para nós, a gente começa a colocar em prática. Porque quando chega o conhecimento, aí a gente fica mais, né, atento às situações. E a gente vai praticando, né? Ou pelo menos deve acontecer dessa forma. Para que a gente veja os resultados mudarem, para que a gente veja a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Lembrando que as nossas ações hoje vai determinar o nosso futuro, vai determinar o nosso amanhã. O que eu e você plantar hoje, a gente vai usufruir amanhã. Então temos que ter muito cuidado, queridos, porque a lei do retorno ela é eficaz. Não tem como. Então vamos fechar as brechas, vamos pedir ajuda ao Senhor cada dia mais, para que a gente aprenda, para que a gente aprenda a sua palavra, para que a gente domine aquilo que vai levar a gente a pecar, aquilo que pode levar a gente a errar, né? E todo cuidado, queridos, muitas vezes o inimigo leva pessoas a nos instigar, né? Com os erros dela a gente errar por cima. E como diz Valnice Milhões, não permita que os erros dos outros façam eu e você pecar. E é verdade, a gente tem que se policiar nisso. Porque muitas vezes a gente tá certo, mas a nossa postura de ir na hora da raiva, a gente termina falando bobagens, a gente termina desejando bobagens, e isso nos afeta, né? E é nesse ponto que a gente tem que estar muito atento também. Amém, queridos? Que você possa ser abençoado à medida que você buscar da palavra de Deus, que eu buscar também. Que essa palavra ela possa enraizar no nosso coração, na nossa mente, e que a gente possa usufruir de tudo que está proposto. Não importa o meu problema, não importa o seu. O Senhor tem, né, ferramentas de sobra para nos auxiliar a gente romper com essas dificuldades. O que couber a gente faz. E o que couber ele, a parte dele, com certeza, ele já fez, faz e continuará fazendo, porque ele é fiel e ele vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Beijo no seu coração. Foi muito bom estar esse momento rápido, mas com você, tá bom? E o Espírito Santo. Vou ficando por aqui, porque daqui a pouquinho eu vou ter outro momento, né? A gente vai estar orando. Vou apresentar você que assiste, você que me segue, com certeza vai ser apresentado ao Senhor, tá bom? E qualquer coisa, se você precisar falar comigo, entra aí no direct, tá certo? Se precisar de uma oração, se precisar de alguma ajuda, se eu não souber, eu procuro meus pastores para tentar lhe auxiliar, e vamos juntos crescendo na graça e no conhecimento, amém? Beijo no seu coração e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Eita, já esquecendo, não deixa de curtir essa leitura, esses pontos que falamos rápido, simples, mas foi muito proveitoso. Curte e compartilha, para que outras pessoas também tenham o desejo de ter esse momentinho que a gente tem, ó, tão rápido, né? Eu creio que 20 minutos nós falamos aqui, mas que com certeza muito valioso, porque a palavra de Deus é mais valiosa do que joia preciosa. Amém? Beijo em todos, continue com Deus, que o Espírito Santo proteja cada vez mais, abra os olhos do entendimento, que nós possamos estar cobertos com o sangue do nosso Jesus, protegidos e purificando a cada momento. Em nome de Jesus, amém? Beijo no coração e até o próximo.